E nesta manhã já falámos de prevenção na nossa saúde oral com o médico dentista Dr. Luís da Cliabon, Dr. Luís Vicente, também com a enfermeira veterinária na Seco. Já abordámos a questão dos nossos patoditos nas férias para evitar o abandono animal, o que podemos fazer se quisermos levar o nosso cão. E já a seguir, os nossos dois jovens politicamente incorretos fazem a sua revisão semanal. Liberdade de expressão para ouvir. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Rádio Terra Nova. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. Acorda, Pedrinho, está na hora, 22 minutos para as 10 da manhã. André Ferreira, Francisco Gomes, liberdade de expressão para ouvir agora. Bom dia, bem-vindos, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a ti, Francisco, bom dia também aos ouvintes da Terra Nova. Estamos aqui de regresso mais uma vez aos diretos e preparados já também para fazer amizades, mas vamos falar antes de falar no nosso tema principal que nos está esta semana. Vamos falar dos nossos pontos prévios e vamos dar, infelizmente, duas notas de pesar. Vamos falar do ator Luís Lucas, que infelizmente nos deixou no dia de ontem, o ator que se destacou no teatro, no cinema e televisão também em Portugal. Tinha 73 anos e a notícia foi dada pela Academia Portuguesa de Cinema, que na sua página de Facebook acabou por referir o legado enorme e também inestimável que o artista deu e nos deixou também em Portugal. Portanto, aqui a nota de pesar para todos os familiares, amigos e fãs do ator, mas também de outra personagem também muito reconhecida a nível internacional pelas redes sociais, Frank Caprio. Não sei se estou a dizer corretamente o nome, mas morreu na passada quarta-feira aos 88 anos nos Estados Unidos devido a um cancro no pâncreas. A notícia foi também confirmada nas redes sociais do juiz, o juiz que ficou famoso na internet com o programa Caught in Providence, ou Apanhado em Providence, a zona de onde ele fazia, neste caso, as rodagens no tribunal em Rhode Island. Portanto, mostrava decisões judiciais marcadas também por compaixão e bom humor. Portanto, ficam aqui estas notas de pesar a estas duas personalidades muito importantes. Aqui, obviamente, do Luís Lucas, mais no nosso país, e Frank Caprio nos Estados Unidos, mas deixar aqui então as notas de pesar a estas duas personalidades que nos deixaram, uma bastante cedo. Obviamente que nunca é bom estarmos aqui com estas notas de pesar, não é nada alegre, mas no final das contas deixar os pêsames então a todos os familiares e amigos destas personalidades. Sim, antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia, André Ferreira, e continuar aqui falando um bocadinho disto e dar os pêsames a estas duas famílias, por assim, o Luís Lucas, um ator por excelência do nosso panorama cultural, e Frank Caprio. São muitas os vídeos que correm dele nas redes sociais sobre diversas ações e diversas decisões que ele tomou como juiz, que provam que, acima de tudo, era uma pessoa que colocava a humanidade à frente da lei, e isso acaba por ser bastante importante, principalmente no mundo como o de hoje, e em que vivemos neste momento. Neste momento e neste mundo, como nós tínhamos falado aqui ao longo das últimas semanas. Dar os parabéns, e agora passando ao nosso ponto prévio, dar os parabéns ao Sport Lisboa e Benfica no feminino, que ganhou a Supertaça de handball, aqui conquistando mais uma vez este título no mesmo dia e no mesmo fim de semana que foi este. O Sporting bateu o Futebol Clube de Porto e conquistou assim também a Supertaça no masculino, ou seja, neste início de ano e de época desportiva, como vocês já sabem, há uma série de supertaças.
por isso vamos continuar aqui. Pelo menos até o final de setembro vamos falar muito de supertaças. Por isso, ou pelo menos até meio de setembro vamos falar muito de supertaças, por isso fica aqui também já os parabéns tanto ao Sporting de Portugal como ao Sport Lisboa e Benfica por estas conquistas. Sim, que neste caso faço minhas palavras do Francisco, não tenho muito mais a acrescentar. Dar os parabéns então ao Benfica no handball, na parte feminina, e ao Sporting na parte masculina também no handball. E como o Francisco disse, e bem, vamos estar aqui durante muito tempo a falar destas pequenas taças, mas no final de tudo, obviamente, os parabéns. Outro ponto prévio também que nós não gostaríamos de comentar, infelizmente, mas a partida entre o Independiente e a Universidade de Chile, a contar para os oitavos de final da Taça Sul-Americana, foi interrompida na madrugada, peço desculpa, de quinta-feira aos 62 minutos, devido a violentos confrontos nas bancadas do Estádio Libertadores da América, em Buenos Aires. O encontro estava empatado a uma bola quando a CONMEBOL deu então a ordem de suspensão, após incidentes que começaram também durante o intervalo. Segundo o Olé, um jornal, adeptos chilenos incendiaram objetos no setor visitante e arremessaram cadeiras na direção das claques do Independiente, gerando então assim algum caos. O cenário era horrível, havia mesmo agressões físicas e alguns adeptos também conseguiram fugir para as bancadas dos adeptos visitantes, e conseguiram, infelizmente, andar ali a tecer algumas agressões, uns para com outros, e para mim, na minha opinião, esta foi uma das piores imagens que estava a acontecer num estádio de futebol, assim, numa altura mais recente. E foi um bocado chocante ver aquela situação toda que estava a realizar-se naquele estádio, e é algo que eu e o Francisco também já não todas as semanas, mas muitas das vezes que existe este tipo de cenários em que existe algum confronto, algum conflito, às vezes é só verbal, é certo, mas existe algum conflito, nós temos vindo a avisar que volta e meia pode acabar por acontecer este tipo de situações. Penso que foram metidas por volta das 110 pessoas, por causa deste tipo de incidentes, mas não sei se a CONMEBOL já chegou à frente com alguma decisão para com o clube ou para com estes adeptos relativamente a esta situação, mas o mais certo era que este tipo de adeptos não voltasse a entrar no estádio, e acho que isso seria o essencial, no fundo, é estar a remover, como se costuma dizer, estas ervas daninhas de um desporto que é tão querido e tão amado e tão apreciado como é o futebol, e é o mais apoiado como é o futebol, e acho que se removêssemos este tipo de adeptos, estas coisas não iriam acontecer. Infelizmente aconteceram, não. Penso que não houve nenhuma vítima mortal neste incidente. O Francisco pode me corrigir também se eu estiver errado, mas alguma coisa mais grave vai continuar a acontecer, e acho que se as devidas autoridades não atuarem nos momentos certos, muito provavelmente vai acabar por acontecer algo ainda pior. Sim, antes de mais, é muito isto que o André disse. Estava aqui por acaso a pesquisar se a Commonwealth já tinha dito alguma coisa, mas o que fica é o que a Commonwealth disse logo a seguir, que estava a investigar e que fez aquele comunicado habitual que apognava tudo aquilo que tinha acontecido. É o natural, mal era se a Commonwealth concordasse, mas acima de tudo são atos de violência que nos chegam. Neste caso estamos a falar de um campeonato sul-americano, mas que há diversos casos lá e por cá. Também já tivemos casos bastante de gravidade. Lembro mais uma vez a invasão à Academia de Alcochete e outros casos que têm vindo a disputar, e todos eles pela mesma questão, que é as entidades têm responsabilidade e têm capacidade para se mexer, ficam quietas, e normalmente isso depois dá asneira, como se tem comprovado aqui. Vamos lá ver o que é que vai. Já há diversas versões, umas versões que podem ser os dois clubes eliminados, outra que cada um dos clubes poderá apenas ser um dos clubes eliminados, não se sabe o que é que vai ser. Está-se tudo à espera de uma decisão administrativa da Commonwealth, que 4 dias depois ainda não teve nada, pelo menos assim, de forma recente. Felizmente, não há vítimas mortais a lamentar, mas é absolutamente inaceitável que isto possa acontecer. E passando ao nosso último ponto prévio aqui, em relação àquilo que está a acontecer em relação tanto ao Plano Nacional de Leitura como à Rede Nacional de Bibliotecas, está mais uma confusão instalada, como tem sido
panágio do governo de Luís Montenegro, com uma estruturação de se acabar com diversas explicando assim de forma muito diversos pequenos departamentos que depois se vão fundir com outros e ninguém se percebe muito bem. A comunicação tem sido absolutamente péssima. A notícia que se tem é que não será terminado o Plano Nacional de Leitura nem a rede de bibliotecas escolares. Ainda bem, era o mínimo possível e admissível. No entanto, nós sabemos que as últimas declarações do governo de Luís Montenegro e do ministro Luís Montenegro não quer dizer que as coisas sejam boas assim, pelo menos o que tem apresentado até agora este governo, mas já lá vamos de forma mais a sério a falar deste governo, mas a verdade é que está uma confusão generalizada num tema em que não precisava de haver confusão. Tanto o Plano Nacional de Leitura como a rede de bibliotecas escolares são importantíssimos, principalmente num país que cada vez há menos pessoas a ler. Era importante, exatamente no sentido contrário, o reforço destes dois programas é absolutamente inaceitável que isto sequer possa passar pela cabeça de alguém com um governo português e depois de 2025 possa querer acabar com estes dois projetos e ou estes dois programas. Existe neste momento também já uma petição a correr para quem a quiser assinar, que pede tanto ao Sr. Presidente da República como à Assembleia da República que peçam uma clarificação clara e inequívoca do Governo sobre este programa. Para quem quiser assinar, deverá fazê-lo. Mais uma vez, acho que o Governo de Luís Montenegro está a conseguir errar. Não, é aquilo que se costuma dizer, não erra uma vez, erra todas. Mas já lá vamos mais a sério ao Governo de Luís Montenegro no nosso tempo. Sim, Luís Montenegro parece que está a ver se combate a nível de taco a taco com o Eduardo Cabrita para ver qual dos dois é que faz mais asneiras, tendo em conta que Eduardo Cabrita só geria uma pasta e Luís Montenegro está a gerir um governo inteiro e um país inteiro e acaba por ser bastante complicado esse tipo de situação, mas foi como já dissemos nos últimos programas que André, diz. desculpa discordar a ti, mas gerir eu acho que é uma palavra muito forte para o que o Luís Montenegro tem feito. É assim, nesta altura de agosto, nem tanto, mas acaba por ser um bocadinho incrível este tipo incrível no mau sentido, obviamente, este tipo de situação vir à tona assim tão nesta altura, mas é o que nós temos vindo a dizer há alguns programas mais recentes, é que falta comunicação àquilo que Luís Montenegro, ou neste caso que o governo de Luís Montenegro quer realmente fazer com determinadas coisas no nosso país, mas vamos esperar que haja então a tal clarificação e espero que Luís Montenegro ou alguém que esteja a gerir a pasta da educação no governo venha a público referir um bocadinho melhor a ideia daquilo que o governo quer, mas fica aqui um bocadinho, ficamos aqui nós todos um bocadinho à nora quando nós nos deparamos com notícias que dizem que vai haver o fim do Plano Nacional de Leitura e alguma extinção da rede de bibliotecas escolares. Acaba por ser um bocadinho assustador, mas lá está, foi a comunicação que foi passada cá para fora, também pode ser a comunicação social que possa ter interpretado mal. Vamos lá ver mais para a frente se houver clarificação relativamente a este caso. Agora vamos falar do tema, vou tentar ser rápido também para dar tempo ao Francisco de comentar, mas antes de passarmos para o novo tema, vamos falar dos incêndios. Não poderia deixar de ser dar só início a este tema com notas de pesar às 4 vítimas mortais dos incêndios deste ano, onde já arderam mais de 220 mil hectares. Neste sábado, um operacional de proteção florestal morreu após ter ficado ferido no Sabugal. O homem trabalhava para uma empresa de proteção de florestas e tinha 45 anos. Na quarta-feira, dia 20, foi confirmada a terceira vítima mortal de um senhor de 65 anos que morreu de madrugada num acidente também com uma máquina enquanto combatia as chamas em Mirandela, no interior norte do país. A estas duas mortes, infelizmente, juntam-se mais duas. É a do ex-presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca do Dião, que morreu na sexta-feira, dia 15, enquanto combatia o incêndio na sua aldeia. Infelizmente, ao bombeiro, que também
faleceu num acidente de viação enquanto se deslocava para um incêndio no concelho do Fundão, peço desculpa, no domingo, dia 17. Aqui, neste caso, lamentar estas 4 perdas que nós infelizmente tivemos no combate aos incêndios, deixar aqui os pêsames aos familiares e aos amigos destas 4 pessoas que estavam a tentar salvar os seus bens, as suas posses e a tentar ajudar os bombeiros, mas vou neste caso passar a falar e dar só uma nota que mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão no dia de hoje em perigo máximo de incêndio também, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, apesar deste risco em locais onde se registaram grandes incêndios nos últimos dias. Hoje, na notícia que eu vi pelas 6h30 da manhã, não havia qualquer fogo significativo ativo no país. Também acabei por ir confirmar no site, no fogos.pt. Também é verdade que não existe nenhum fogo ativo. Estão todos em conclusão neste momento, mas como o dia de hoje está um bocadinho mais quente, existe essa probabilidade de existir um risco de incêndio, mas os incêndios que foram surgindo e fustigando nas zonas, principalmente em zonas, neste caso a preocupação de muitos portugueses, principalmente as pessoas que têm as casas ou terrenos com as suas subsistências perto onde houve incêndios, e no entanto tivemos uma falha enorme nos meios de trabalho que os bombeiros utilizaram ou vão utilizando para o combate aos fogos este ano, e é repetitivo, tem sido repetitivo isto. Nós dissemos, penso que foi no início de agosto ou no fim de julho, estávamos a comentar isto ontem em preparação do programa, que nós não houve um ano que não tivéssemos falado exatamente deste combate e desta falta de meios ou falha nos meios para que houvesse um combate mais acérrimo e mais ativo aos incêndios no nosso país. Obviamente nós também percebemos que existem zonas e zonas do nosso país, existem zonas que são de mais fácil acesso e há zonas de mato onde o declive é um bocadinho maior, em que não é possível chegar com tanta facilidade ao mato lá para combater diretamente o incêndio. No entanto, também os meios aéreos que nós fomos tendo, e muitos deles acabaram por vir também com a ajuda da União Europeia, apesar de ter sido ativada um bocadinho tardia esta ajuda da União Europeia, acaba por ser um bocadinho preocupante, e num país onde nós constantemente estamos todos os anos, nesta altura do verão, onde está muito calor, onde nós estamos constantemente a combater incêndios, onde existe muitos hectares ardidos, e penso que este está taco a taco ali com os incêndios de 2017 em número de hectares ardidos. Nós temos de ter mais preocupação e deveríamos ter um bocadinho mais trabalho ao longo do ano. De setembro até maio, neste caso o nosso governo, deveria estar a preparar exatamente os nossos bombeiros com meios necessários, agosto e ali meados de setembro, e até mesmo, se fosse preciso, até outubro, para que estejam preparados para combater exatamente os fogos que fossem aparecendo ou que forem aparecendo. Houve também alguma polémica em que o Primeiro-Ministro estava de férias no Algarve, tranquilo da vida, enquanto os nossos bombeiros estavam no combate aos incêndios. Verdade seja dita que Luís Montenegro também se demonstrou um bocadinho calmo demais na altura em que estavam de férias relativamente ao que se estava a passar durante o resto do país, e depois obviamente que aquela polémica estalou quando ele revelou que a Fórmula 1 poderia passar por Portugal já em 2027, após uma ausência de 6 anos, e acaba por lá estar. Como nós referimos anteriormente, Luís Montenegro parece que está a gerir um país, mas não sabe comunicar e nem sabe o que dizer exatamente às pessoas que neste caso estão a passar por estes flagelos. Eu felizmente não vivo ao pé de uma zona de mato, na zona onde eu vivo, apesar de ser uma zona de fácil, onde é fácil arder, neste caso, existe muito mato aqui à volta, eu felizmente não vivo perto de uma zona de mato, portanto nunca hei de ter, espero eu, essa preocupação em que um incêndio esteja à minha porta. Mas existem pessoas e famílias e que têm e que demoraram anos a ter exatamente aquilo que têm, que vêm todos os anos sempre, ou estão todos os anos com medo sempre de perder aquilo. E acho que Luís Montenegro e qualquer governo que venha, não estou a culpar obviamente só Luís Montenegro, todos os governos que
que estiveram no cargo e que hão de estar no cargo, acho que têm de se preparar um bocadinho melhor e nós provavelmente vamos estar aqui para o ano a dizer exatamente as mesmas palavras e a dizer exatamente as mesmas coisas e a revoltar-nos exatamente com o mesmo. No entanto, não deixa de ser chato nós estarmos aqui a repetir-nos, em que nós temos os nossos bombeiros ano após ano a lutar contra estes incêndios e temos o nosso governo, que é sempre na altura das férias, a tirar o seu descansozinho, que também tem direito a ele, obviamente, mas a tirar o seu descansozinho enquanto os nossos heróis, vou referir assim, e acho que deve haver uma mudança significativa, devemos preparar melhor, não os nossos bombeiros a nível de explicação, mas através de meios para que os fogos possam ser, neste caso, ativos, não, apagados de forma, neste caso, mais facilitada. Sim, eu gostava aqui, antes de mais, dizer algumas coisas, três coisinhas muito rápido. Primeiro, concordar e me juntar às notas pesares que o André deu das pessoas que perderam a vida no combate aos incêndios e dizer algumas coisas muito rápido. Eu estou plenamente tranquilo para criticar este governo nesta decisão por duas razões. Três, vá. Primeiro, porque vivemos numa democracia. Segundo, porque, apesar de nós termos começado isto em 2018, falámos muito sobre os incêndios de Pedrógão de 2017 e criticámos muito o governo de António Costa. E, por fim, eu votei neste governo de Luís Montenegro. Por isso ainda me arreita mais a pura e completa incompetência do Luís Montenegro, insensibilidade do Luís Montenegro, porque a questão não é o Luís Montenegro estar a férias, a questão é toda a gente tarde. O Luís Montenegro devia ter interrompido estas férias muito mais cedo do que aquilo que interrompeu. Ele não devia estar numa festa no Algarve lá do PSD. Não faz nenhum sentido aquilo que o Luís Montenegro fez. É absolutamente inqualificável que isto aconteça em Portugal todos os anos. E a questão aqui não é do governo do Luís Montenegro. E vou dizer uma coisa, venha que o governo vier, isto vai continuar a acontecer, porque isto tem que ser um pacto de regime, como já se falou, uma decisão da Assembleia da República por forma unânime, e tem que se trabalhar na prevenção. Hoje é importante dar meios aos bombeiros, isso nem sequer é discutível, que é importante, mas ainda acima de tudo é mais importante trabalhar na prevenção para evitar que estes grandes fogos aconteçam. São duas vias que têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo e em simultâneo. E agora dizer aquilo que nós já não dizemos há muito tempo, para a senhora Ministra Maria Lúcia Amaral, faz favor, está na hora de se desviar do caminho e deixar outro a vir no seu lugar, porque está claro que não tem competências para o cargo que ocupa, e irei dizer que isto, apesar de criar mais instabilidade política no país, se calhar o Luís Montenegro caminha a passos largos para a mesma coisa, que está na altura de deixar de dar lugar a outra. É absolutamente inqualificável que isto fosse a acontecer no nosso país, e volto a referir todos os anos. É inqualificável e está na altura do governo de Portugal e da Assembleia da República, porque as pessoas que estão na Assembleia da República também têm muita culpa disso, apesar de terem vídeos lá feitos heróis no mato a fazer conta que apagam fogo. Não. É muito importante que todos isso leve isto com seriedade e não apenas para ganhar votos. E é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos com certeza com mais temas e para fazer mais amigos por Portugal e pelo mundo. Até para a semana.